Shavua Tov, eu vou falar essa noite de temas que a gente combinou semana passada sobre a questão da tefilá, né? Eu vou falar da oração pessoal. Desde a criação do mundo, no primeiro dia da criação, o Santo Bendito seja, estabeleceu que a saúde do mundo dependia ao longo de todos os anos da sua existência, dessa lei espiritual, fortalecer a tefilá, a oração. Nossos sábios ensinaram que o Santo Bendito seja deseja ouvir a sua voz e a voz dos seus filhos. Por isso criou o ser humano com a capacidade de fazer tefilá. Quanto mais a pessoa fortalece a sua tefilá, a sua oração, mais bênçãos e sucessos atrai para este mundo. O Criador, que é bom e faz o bem, deseja que todos os seus filhos e filhas de Israel tenham êxito, tenham tanto material, tanto espiritual. Por isso concedeu a possibilidade de pedir-lhe tudo aquilo que necessitamos por meio da oração. Assim como criou todas as portas de sustento, da cura, para casamento e todas as demais bênçãos, o Criador também abriu para o homem a porta mais importante. Share Tefilá, a porta da Tefilá, a porta da oração, pelo qual toda a influência pode ser despertada. Por isso dizem os sábios, toda a erva da terra ainda não havia brotado. A Torá fala, porque o Eterno ainda não fizera chover sobre a terra. E não havia homem para cultivar o solo. A gente vê isso no Bereshit 2:5. Rashi explica que a chuva não caiu porque ainda não havia quem percebesse a sua necessidade e orasse para ela, fizesse tefilá. Quando Adão compreendeu que o mundo dependia da chuva, rezou e a chuva desceu. Daqui aprendemos que o Criador deseja que cada ser humano, cada criação, seja parceiro na condução do mundo por meio da tefilá. Os grandes justos exaltaram intensamente a tefilá. Eles ensinaram que a tefilá, a oração, por si força maior que muitos outros méritos, porque eles tocam diretamente a raiz da pessoa e desperta grande misericórdia nos céus. O Santo Bendito seja, disse a Israel, meus filhos, sejam cuidadosos com a tefilá, pois não há medida para sua recompensa. Nossos mestres ensinaram que quando uma pessoa fortalece sua tefilá, ela aproxima-se de si, ela traz para si a mudança, cura, salvação, paz, parnassá. A tefilá de uma pessoa pobre. Os sábios perguntam como alguém pode alcançar esse elevado nível de oração. A resposta está no versículo. Uma oração do aflito quando desfalece e derrama suas súplicas diante do Eterno. O coração quebrado abre todas as portas. A gente aprende disso de quem? De Hannah, quando pediu para ter um filho. Quando uma pessoa reconhece que tudo depende de Deus e derrama para si sobre o seu coração, todas as barreiras espirituais começam a cair. E por isso que a tefilá, a oração sincera do necessitado, possui força tão grande. Mesmo os exércitos celestiais não sabem exatamente como uma oração funciona. Vocês sabiam? Eles sabem diretamente diante do Santo Bendito seja, mas muito mais rapidamente do que de outra forma de serviço espiritual. Ela funciona muito mais.
Esse é um dos maiores segredos do Zohar. Quando compreendemos isso, sabemos utilizar a força da tefilá para superar dificuldades materiais e espirituais. A oração transforma a realidade. Tudo em realidade. Os justos ensinaram que pessoas que sofrem de enfermidades, problemas familiares, dificuldades financeiras ou qualquer outro sofrimento devem reforçar sua tefilá. Não apenas pedir mecanicamente, mas falar com Hashem de maneira pessoal. O Zohar explica que isso desperta grande misericórdia. Quando alguém apresenta diante do rei, bendito seja, um coração partido e sincero, a oração rompe barreiras e faz descer berahot. Até mesmo decretos severos podem ser anulados por meio de uma tefilá verdadeira. Existem diferentes níveis de oração. Vou mencionar algumas. Na verdade são 3. Orações simples, a oração que o rei Davi fez e a tefilá ani, dos pobres. Cada um possui sua grandeza, mas a oração do pobre, isto é, aquele que feita com completa humildade e dependência de Akadosh Baruch Hu, possui uma força singular. Ela sobe acima de todas as outras, porque nasce de um coração totalmente entregue ao Criador. A ideia central do pensamento judaico, principalmente o Zohar, a oração não serve apenas para pedir, ela é um instrumento espiritual que participa da condução da providência divina no mundo. Quando a pessoa ora com sinceridade, humildade, confiança em Deus, desperta misericórdia e abre canais de bênçãos e curas e sustento e salvação. Rabino Nachman de Breslev, o Ben Ish Chai, o Pele Yotzer, o Hofetz Chaim e muitos outros grandes, Rabino Baba Sali, eles escreveram amplamente sobre esse assunto. Aliás, Baba Sali é o pai que reza, que ora. Entretanto, a oração pessoal no qual estamos falando não se refere apenas ao texto fixo dos sidurinhos, mas a oração íntima de cada pessoa quando fala com o santo bendito seja em sua própria língua. Essa oração não está registrada em nenhum livro de reza ou de salmos. São palavras que brotam do coração. São pedidos e súplicas nas quais nos voltamos ao nosso Pai, Akadosh Baruch Hu, compartilhando com Ele nossas preocupações, nossas dificuldades, nossos sofrimentos, acreditando que somente Ele pode nos ajudar e livrar das nossas angústias materiais e espirituais. Assim, contamos a Deus tudo o que estamos passando, no sustento, na saúde, na família, na fé, no fortalecimento espiritual. Eu estou no final do mundo, como é que eu vou ser judeu? Esse tipo de oração revela ao santo nome, Hashem Yishtabach Shemo, aquilo que a pessoa que pesa sobre o nosso coração. Como diz o Zohar Kadosh, não há clamor mais importante diante do bendito seja do que a oração e as lágrimas do pobre derramadas sobre ele. Este é um profundo segredo espiritual. O Pele Yotzer escreve que isso concede força, coragem à pessoa para estabelecer uma relação íntima ao Melech, Kadosh Baruch Hu, entregar todas as suas preocupações. O nome é um canal para a oração. É importante compreender profundamente que as palavras do Zohar abrem o nosso coração. Pode acontecer que uma parte dos problemas da vida decorre de fato de pessoas pedir sem perceber que Deus lhe envia a abundância que deseja receber. O Zohar ensina que a felicidade,
A salvação de Deus chega ao homem ou à mulher quando eles falam com Ele em uma linguagem simples. Tati! Papai! Senhor do Universo, olha para mim. Vê que eu estou passando em meu trabalho. Ajuda-me. Não consigo sustentar minha família. Papai do céu, concede-me sustento digno. Alimenta os meus filhos com honra e não com vergonha. Ajuda para que eu tenha sustento, mudança e alegria. Confie-te. A gente fala em Birkat Amazon isso. Essa é a verdadeira forma de fazer tefilá, de orar. Mesmo que você ainda não consiga fazê-la naturalmente, comece pouco a pouco. Esse hábito por si só já impede muito sofrimento no futuro. O Hafetz Haim ensina que, ainda que a pessoa tenha muita dificuldade e obstáculos, ela não pode desistir. Deve reservar todos os dias alguns minutos para agradecer a Kadosh Baruch Hu pelo que possui e pedi-lo ajuda naquilo que necessita. Eu quero ir para a terra de Israel. Devo abrir o meu coração para a necessidade, enfermidade, dificuldade, sofrimento. O Hafetz Haim escreve em Likudei Amarim: é preciso saber que todos os sofrimentos que recaem sobre uma pessoa não tem outro objetivo senão despertá-la para rezar. Se ela rezasse adequadamente antes de que viesse, talvez nem fosse necessário que ela chegasse. Portanto, a pessoa não deve limitar sua oração em 3 serviços, Shaharit Mihayavit, apenas, mas conversar diariamente, várias vezes ao dia com a Kadosh Baruch Hu, falando ainda a sua própria língua, com a simplicidade e sinceridade. Não há situação no qual alguém converse com Hashem sinceramente e isso não produz efeito. O livro do Hafetz Haim não viera introduzir novidade, mas despertar os nossos corações, porque compreendemos a conexão entre o sofrimento e as dificuldades em nossa vida espiritual. Especialmente a importância da oração, do relacionamento pessoal com Deus. Como escreve o Hafetz Haim, todo sofrimento chega porque não pedimos o suficiente ao bendito seja. Por isso, cada homem, cada mulher de Israel deve acostumar a pedir continuamente a Hashem que lhe envie tudo o que ele necessita. Também devemos agradecer constantemente e falar com ele: obrigado, eu estou da aba. Aqui em Israel a gente vê muito isso. A bênção chega à pessoa quando ele utiliza as palavras que o Rei do Universo lhe deu. A palavra da tefilá, oração. Depois de agradecer a Deus, a pessoa deve apresentar seu pedido pessoal e falar-lhe sobre tudo aquilo que necessita. Mesmo que no início seja difícil, eu sei que é difícil. Abrir o coração, encontrar palavras corretas, com o tempo o coração se abre e a pessoa começa a sentir a renovação. É maravilhoso isso, ver a força da tefilá. Nossos sábios ensinam que, mesmo que a oração de alguém ainda esteja distante da perfeição, seu pedido não é rejeitado. O bendito seja, diz, porque assim diz: você não consegue permanecer diante de mim continuamente, mas eu permaneço continuamente na sua porta. Quando Deus vê que seus filhos desejam aproximar-se dele, mesmo que ainda não façam perfeitamente, ele se aproxima deles mais para ajudar. Assim, quando uma pessoa, uma mulher, concentra o seu coração no céu, pede a súplica sinceramente, Hashem envia ajuda que necessitam. Por isso, quem puder deve reservar uma hora fixa para fazer uma oração ou uma tefilá pessoal. Pelo menos alguns minutos, 3 vezes por semana, ou o tempo que vocês puderem fazer. Durante esse tempo, deve derramar seu coração diante a Kadosh Baruch Hu, pedir tudo aquilo que necessita. Desse modo, abrirá diante dele todos os sha'arim, todos os portões. Sha'are orá, sha'are teshuvá, como a gente faz em Motzei Shabbat.
Mesmo que pareça que a sua oração ainda não foi atendida, é proibido desistir. Toda instrução vem ensinar que é preciso acrescentar mais e mais tefilá, mais pedido, mais confiança até a pessoa, veja, o Shirabenu 515 vezes, se ele rezasse mais uma vez ele entrava, por isso o Hashem disse, olha, vamos parar, Moshe. A oração detalhada. Antes de concluir, eu quero explicar que é muito importante chegar a Deus de forma organizada e específica. Muitas vezes, quando um problema aflige a pessoa, fala de maneira geral. Entretanto, o método da oração pessoal consiste em detalhar cada pedido diante de Hashem, em vez de fazer uma solicitação vagas. Quero explicar, apresentar diante de Hashem pedidos claros. Você deve fazer isso, explicar em minucioso. É importante explicar também que existia um rabino, o rabino Nachman de Breslev. Ele traz para os seus discípulos, para os seus Hassidim, o conceito de Hitbodedut. Falar diariamente com Hashem. Hitbodedut é falar com Hashem em uma linguagem simples, como um filho conversa com seu pai. Isso é muito importante. Também é uma forma de crescer. E não só o rabino Nachman de Breslev. O Zohar também cita isso. O Hofetz Chaim também, o Pele e outros grandes mestres da tradução. Eu vou contar uma história. O Baba Sali, ele rezava muito. Ele pedia muito. Tanto que ele era conhecido como o pai que reza, para quebrar maus decretos. Ele é um grande tzadik, mas cada um aqui tem essa força. Então é importante a gente ter essa conclusão. A oração detalhada. Graças ao Eterno, comecei a crescer nessa questão. Crescer em Torá, crescer em mas quando a gente faz tefilá. Até aqui vocês estão conseguindo entender? Tem alguma coisa que ficou não clara para a gente poder continuar? Tô entendendo. Tá entendendo? Isso é bom. É verdade que isso também foi um milagre, mas devemos compreender que, embora Deus saiba de tudo que necessitamos, Ele deseja que digamos claramente quais são as nossas necessidades, o que detalhadamente, que a gente precisa detalhar os nossos pedidos. Não devemos confiar apenas no fato de que Ele já sabe. O Zohar explica o exemplo de Yaakov. Embora Deus soubesse que Yaakov precisava, ainda assim Yaakov rezou. Livra-me, por favor, da mão do meu irmão, a mão de Esav. Os comentaristas perguntam: por que repetir da mão do meu irmão e a mão de Esav, se ambos são a mesma pessoa? A resposta apresentada é que Jacó detalhou seu pedido a Kadosh Baruch Hu, especificando exatamente o que deveria ser feito. Daqui o Zohar conclui: quem ora deve explicar suas palavras diante a Hashem, detalhando o seu pedido, para que a sua oração seja completa e bem definida e não vaga. Portanto, é importante descer aos detalhes e pedir por situações específicas e particulares, mencionando exatamente aquilo que precisamos. Por exemplo, em voz
em vez de dizer apenas obrigado por ter encontrado a minha esposa, por ter me estabelecido em Eretz Israel, a pessoa deve desenvolver esse agradecimento. Mestre do Universo, agradeço a Ti por ter me permitido encontrar a minha esposa, agradeço porque ela tem bom caráter, tem um coração bondoso, tem temor aos céus, pureza no coração, uma boa qualidade, é trabalhadora. Agradeço por ser uma boa mãe para meus filhos, por ela ser uma boa mãe para meus filhos, por estar próximo de Ti, de todo o coração, por me ajudar em minha vida espiritual, que nem todo relacionamento tem isso. Agradeço porque todas as dificuldades que enfrentamos e por termos merecido estabelecer um lar fiel pelo povo de Israel, sustentado por Tua presença. Esse tipo de oração produz um efeito muito maior. Ao detalhar o agradecimento, fazemos penetrar profundamente no nosso coração o reconhecimento da bondade de Deus. E isso amplia mais as bênçãos, as bênçãos que recebemos e continuamos recebendo. Depois, quando a gente pega um copo d'água, a gente faz uma perahá. Se não menos tivesse, tantas pessoas não conseguem, às vezes não conseguem nem falar, porque talvez tem problemas, que não consigam falar. Se uma pessoa ao longo da vida, é preciso ter gratidão e depois reconhecer que a sua oração foi ouvida. Eu apenas não eu não estou aqui no papel de julgar, porque essa aula para mim é para mim também. A gente está chegando ao mês de Elul. Como a gente falou na aula passada, a gente entra no mês de Elul, saímos de Shabeav, agora vamos entrar em Rodesh Elul, e depois 7 semanas, depois do Rosh Hashanah. Eu quero que essas aulas sejam um exercício, uma preparação para que a gente possa se aproximar da Teshuvah, da Tzedakah, do estudo da Torá. E eu acho que isso é muito importante e vale a pena. Alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa? Ravi, quando é que começamos a fazer segular para